Oi, essa tag eu vi pela primeira vez no canal da Tatiana Feltrin. Eu vou deixar o link embaixo, mas não, ela não criou. Eu vou colocar quem criou embaixo, que é a tradução de uma tag estrangeira. E eu fui tagueada, então, pela Inês, do canal Inês Books. Eu vou colocar o link da Inês, do vídeo da Inês, respondendo a tag em que ela me tagueou. O nome é Problemas de um Leitor, e que eu achei, aliás, um título bastante apropriado. A pergunta número 1. Você tem 20.000 livros para ler. Como você decide o que vai ler? Para mim, e eu acho que boa parte dos leitores ávidos são assim, né? Eu suponho, depende muito da disposição. Eu não sigo uma regra fixa, tipo, o livro mais antigo na minha estante eu leio, né? Ou eu estou lendo o gênero X, então vou continuar lendo. Depende muito da minha disposição e a minha disposição muda bastante. Eu não posso fazer planos a longo prazo do que eu vou ler. Dificilmente eu faço isso porque eu já sei que a minha disposição ela é flutuante, ela muda bastante. Então, não importa quantos livros eu tenho na estante, eu vou decidir de acordo com aquilo que eu estou com o estado de espírito, com o ânimo, com a disposição de ler. 2. Você está no meio de um livro, mas não está gostando. Você para ou continua? Eu acabei de passar por uma experiência assim traumatizante no mês de novembro, que eu comecei o meu projeto Tijolões, que é o nome que eu dei, que acabou, era provisório, acabou fixo, para aqueles livros imensos, com mais de 500, 600, até 1.000 páginas, que eu tenho na estante, que eu nunca pego para ler, porque eles são calhamaços mesmo. E eu dei preferência para os autores que eu nunca tinha lido. Só que eu peguei um livro de mais de 1.000 páginas que me irritou, que me decepcionou. Então foi assim horrível. Eu fui até o final com ele, que foi o Londres, do Edward Rutherford, que eu já comentei aqui. Mas realmente foi traumatizante. Então eu estou lendo agora o Vi, do Thomas Pynchon, que é outro autor que eu nunca li, nesse mês de dezembro, dando prosseguimento a esse projeto. Mas, embora eu não esteja, assim, irritada com esse livro do Pynchon, eu também não estou lendo assim empolgada, não. De formas que eu vou pensar muito pro próximo mês, né? Nesse projeto Tijolões. De repente eu vou pegar algum autor que eu já conheço, que eu tenho livros aqui enormes de autores que eu já conheço e gosto, e não me arriscar mais com os que eu não gosto, porque a minha vontade, em muitos casos, é parar, como eu quase parei o Londres, né? Mais de 1.000 páginas. Ele não me deu a recompensa pro dispêndio de tempo, né, que eu poderia estar lendo uma coisa boa. E por isso até que atualmente eu penso muito nessa questão de, tá ruim e eu continuo. Eu continuo em alguns casos, né, como eu continuei esse. Mas eu tô com 50 anos, então eu não sei quanto tempo ainda eu vou viver, de formas que eu acho que é um sofrimento você ficar lendo, pelo menos na minha idade, você ficar lendo um livro que não te dá um retorno, não te dá nenhum tipo de prazer, seja estético, seja emocional, que eu já até falei sobre isso num vídeo do Biblioterapia, que não te dá esse retorno e você fica investindo o seu tempo, gastando o seu tempo com aquilo. No meu caso, né, gastando o meu tempo, que é precioso, com uma coisa que eu não gosto. Então, de um modo geral, eu estou parando, tá? Quando eu não gosto, eu paro. Só em alguns casos que eu estou fazendo um esforço maior, mas eu tenho revisto muito isso. Antigamente eu me esforçava mais, mas a essa altura da minha vida, meu tempo é muito precioso. 3. O fim do ano está chegando e você está perto, mas não tão perto de finalizar sua meta de leitura. O que você pretende fazer e como? Eu não estabeleço mais metas de leitura com títulos fixos. A ver com a primeira pergunta. A minha disposição muda, tá? Ela muda muito. Eu posso essa semana estar com vontade de ler romance policial e semana que vem eu já estou com vontade de ler um romance histórico ou algum escritor que eu goste muito, que aí de repente eu quero reler. Eu entro muitas vezes naquela incursão de releituras. Então a minha disposição é muito flutuante. Eu leio bastante, mas não dá para planejar. Então eu não tenho mais essas metas. Eu fiz uma vez com o Scooby e o Scooby só permite você fazer metas de leitura estabelecendo títulos específicos. Eu não cumpri. Eu agora quando faço, como eu fiz com o Goodreads no ano passado e esse ano, eu faço assim o número de livros, porque esse eu tenho certeza que eu cumpro. Eu sempre leio muito, mas eu não consigo ler aqueles títulos que eu digo
né? Ou que eu estabeleço a priori, ou que dizem que seria bom eu ler naquele ano X. Então eu não entro mais nisso, eu entro assim, como eu fiz pro Goodreads, eu coloquei lá a meta de leitura 50 livros, eu sabia que eu ia ler muito mais do que isso, já li mais de 100 e o ano ainda não terminou. Então eu já li mais do dobro do que eu tinha me proposto, mas esses outros tipos de metas eu não estabeleço. 4. As capas de uma série que você ama são horríveis. Como você lida com isso? Eu quase não leio séries, é muito pouco. E eu dei sorte, porque as poucas séries que eu acompanhei e acompanho, elas têm capas bonitas. 5. Todo mundo, incluindo sua mãe, gostam de um livro que você não gosta. Como você compartilha esses sentimentos? Bom, a minha mãe já faleceu tem mais de 2 anos. Era uma grande leitora, eu sinto falta dela praticamente todos os dias. Mas a gente não tinha assim muitos livros que ela gostasse e eu não gostasse. O que acontecia às vezes dela gostar muito de determinadas obras ou escritores e eu gostar, mas não gostar tanto. Eu não me lembro de nenhum livro, nenhum autor, nenhum romance que ela amasse de paixão e eu não gostasse. Eu gostava às vezes menos, tá? Mas não gostar de uma vez, isso não me lembro, não tenho lembrança disso. Mas as outras pessoas que eu conheço, né? Especialmente via internet, que é onde eu conheço mais leitores, quando acontece disso, das pessoas gostarem de um livro que eu não gosto, eu procuro, assim, ser delicada para colocar. Até me fizeram já perguntas, às vezes me fazem perguntas no canal, nos comentários. Ah, você já leu tal? O que, que você achou? E eu noto pela formulação da pergunta que a pessoa gosta do livro, gosta daquele autor, e eu não gosto. E aí eu sou sincero, eu não minto, não vou dizer que gosto quando não gosto, mas eu procuro dizer de uma maneira assim que a pessoa não se sinta ofendida, não se sinta desmerecida, né? Porque eu não gosto de uma coisa que ela gosta tanto. 6. Você está lendo um livro, está prestes a chorar em público. Como lida com isso? Eu choro. Fazer o quê? E eu sou uma chorona tremenda. Eu já chorei em público, eu já chorei lá na Saraiva Meg Store uma vez. Eu estava folheando o A Libélula no Âmbar, o segundo volume da série Outlander, da Diana Gabaldon. Eu não havia lido o primeiro. Eu acho impressionante quando eu lembro isso, porque eu não conhecia os personagens, eu não conhecia a história. E aí eu abri, porque não tinha o primeiro volume da série na Saraiva, eu abri, fui pro café da Saraiva, abri a Libélula no Âmbar e comecei a dar uma olhada, porque eu queria ver o estilo da autora, né, se eu ia achar interessante, porque eu tinha visto algumas referências da série e achei que poderia ser legal. E eu comecei a chorar ali. Peguei num trecho que me deixou tão comovida e eu não conhecia a Claire, eu não conhecia o Jamie, eu não conhecia nenhum dos personagens, mas eu fui ficando tão envolvida que quando eu vi eu estava soluçando ali. Isso me acontece. E o único jeito é chorar, porque eu não consigo segurar. O máximo que eu consigo fazer é parar de falar, porque se eu falar eu vou chorar mais. 7. A sequência de um livro que você ama acabou de sair, mas você esqueceu parte da história. Você leu o anterior novamente? Pula para a sequência? Lê sinopse ou resumo? Chora de frustração? Eu pulo para a sequência. Se eu sentir alguma dificuldade, né, ter esquecido alguma coisa, eu volto e dou uma olhadinha no livro, mas eu não me dou o trabalho de, deixa eu me atualizar com tudo. Eu, em geral, pulo direto para a sequência. 8. Você não quer que ninguém pegue seus livros emprestados. Como você educadamente diz às pessoas não quando elas perguntam? Eu não empresto muitos livros, mas eu acabei de, né, perder um livro que eu emprestei o meu exemplar de O Nome da Rosa, do Humberto Eco, para um jovem aluno que nem está mais na escola e não me deu nenhuma satisfação. Então eu perdi, mas eu herdei até o volume desse livro, né, O Nome da Rosa, que era da minha mãe. Então eu não estou sem o livro, só que eu fiquei sem o meu exemplar. E aí eu não sou muito de emprestar, mas se acontecer de alguém que eu não conheço me pedir, ou que eu conheço muito pouco e me pedir, eu vou dizer que não e vou até dar esse exemplo concreto que eu tenho, que não é mentira. Ó, acabei de emprestar e perdi um livro que eu gostava. Eu até empresto, mas tem que ser para aquelas pessoas que eu conheço muito bem, que eu sei que são muito responsáveis. Meu sobrinho mais velho, por exemplo, ele é uma pessoa responsável para você emprestar livros.
Mas são assim aqueles casos que acho que dá nos dedos de uma mão só. 9. Déficit de atenção. Você não conseguiu ler os livros que queria no último mês. O que você faz para voltar a ler mais? Eu vi a Tatiana dizer isso no vídeo dela e eu concordo. Eu não sei o que as pessoas querem dizer quando falam de ressaca literária. Eu acho que eu nunca tive isso, eu não entendo. E não é querendo me fazer melhor do que ninguém, não, gente. Eu realmente não entendo. O que me acontece, eu não sei se isso seria para alguns ressaca literária, eu não sei. É a minha disposição mudar. Eu começo a ler um livro e às vezes eu percebo que não é o livro que eu estou com a disposição de ler. Eu errei na hora de selecionar o livro, aí eu largo e vou pegar outro. Depois eu continuo aquele. Agora, quando o livro está chato, aí é outra questão, né? Ou eu desisto dele, ou eu vou lendo aos empurrões, né? Vou lendo, tipo, eu li o Londres, essas coisas assim. Mas eu não me forço a ler as coisas e não tenho essa coisa de, não estou com disposição de ler nada. O que me acontece é isso, a minha disposição muda. Se eu tiver com vontade de ler, por exemplo, um romance de fantasia, não adianta eu pegar um romance histórico porque aquilo não vai fluir bem, né? Às vezes eu quero ler um clássico, eu quero ler todo aquele formato do romance clássico, aí eu pego um contemporâneo, às vezes eu até percebo que eu vou ser injusta, né? Com a escrita dele, porque eu não é à disposição, não estou com aquele espírito para ler um contemporâneo. Então, geralmente é isso que acontece. Eu não entendo essa questão da ressaca literária, não. O que me acontece é isso. A minha disposição muda muito. 10. Há muitos livros novos que foram lançados e que você está morrendo de vontade de ler. Quantos deles você realmente compra? Lançamentos de autores que estão saindo agora, eu compro muito poucos. Acho que de, sei lá, 30 novos que saem, 50, sei lá quantos de autores novos, contemporâneos que estão lançando agora, eu devo comprar uns 3 ou 4. E mesmo assim, dificilmente eu compro na mesma época. Muito difícil, só quando eu já conheço o autor mesmo, que são alguns poucos que eu gosto muito, José Eduardo Agualusa. E mesmo assim eu não fico com aquela pressa, eu quero ler, mas eu não fico com aquele desespero de comprar cada título novo que sai. Mas se, por exemplo, sai uma tradução nova de um clássico, aí eu fico interessada. Se eu já tiver aquele livro, né, eu posso não ficar com tanta pressa. Mas se for, por exemplo, como saiu O Homem que Ri, do Victor Hugo, aí eu fico bem interessada em comprar. Então são poucos desses lançamentos que eu compro. Acho que nos que saem, talvez no mês, por várias editoras, pelo que eu vejo do Scoob, né, que às vezes 4, 5, 6 daquelas editoras cadastradas no Scoob. Talvez dê uns 50 livros novos, né? Por aquelas editoras ali, tem muito mais. Talvez eu compre uns 2 ou 3, 4, talvez. 11, última pergunta. Depois de ter comprado os novos livros que você tanto queria, quanto tempo eles ficam em sua prateleira antes de você realmente ler? Eu tenho que bater na mesma tecla, gente. Depende da minha disposição. Eu não me obrigo a ler uma coisa que eu não estou com vontade de ler. Não funciona, não funciona. Às vezes pode acontecer de eu começar assim, pensar, pô, esse livro está esperando há tanto tempo, e de repente eu começo e a primeira frase, o primeiro parágrafo me pega. Pode acontecer. Mas eu não tenho aquela preocupação, comprei esse livro essa semana, eu tenho que ler no mês, até o mês que vem, né? Eu tenho que esperar no máximo uns 3 meses para ler o livro. Não faço isso. Tem livros aqui que tem mais de ano, tem 2, 3 anos esperando, até que um dia eu pego e leio. E alguns até eu descubro que eu deveria ter começado logo, como aconteceu com o Carnê Dourado, o primeiro livro que eu li da Doris Lessing. Quando eu finalmente peguei o livro para ler, que ele estava lá na estante esperando, eu fiquei tão apaixonada, tão entusiasmada com o livro, que eu fiquei assim, poxa, eu levei esse tempo todo o livro na estante, eu não sabia que era tão bom. E é isso.